O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos de Sigmund Freud e Joseph Breuer. A excitação tônica intracerebral. Capítulo 3. 2. A excitação tônica intracerebral. Os afetos. A. Conhecemos dois estados extremos do sistema nervoso central: o sono sem sonhos e a vigília plena. Entre eles, fazem a transição estados de menor lucidez em todas as gradações. Não nos interessa aqui a questão da finalidade do fundamento físico do sono, condições químicas ou vasomotoras, mas a diferença essencial entre os dois estados. Sobre o sono mais profundo e sem sonhos, nada podemos afirmar diretamente, pois é justamente pelo estado de completa inconsciência que toda a observação e toda a experiência são excluídas. Mas com respeito ao estado vizinho do sono com sonhos. Sabemos que nele tentamos fazer movimentos voluntários, falamos, andamos e assim por diante, sem que, com isso, as contrações musculares correspondentes sejam voluntariamente desencadeadas, como acontece na vigília. Que estímulos sensíveis são talvez percebidos, pois entram com frequências no sonho, mas não são objetos de apercepção, isto é, não se transformam em percepções conscientes. Ideias emergentes não tornam atuais, como na vigília, todas as ideias a elas relacionadas, presentes na consciência potencial. Ao contrário, uma grande massa delas permanece não excitada, como quando falamos com algum falecido, sem nos lembrarmos de sua morte. Que mesmo ideias inconciliáveis podem existir simultaneamente, sem obstar uma à outra, como na vigília, que, portanto, a associação se efetua de maneira insatisfatória e incompleta. Podemos com certeza presumir que no sono mais profundo essa supressão da conexão entre os elementos psíquicos é ainda mais perfeita, é completa. Na vigília plena, ao contrário, todo o ato de vontade desencadeia o movimento correspondente. As impressões sensíveis tornam-se percepções. As ideias se associam com todo o patrimônio da consciência potencial. O cérebro é então uma unidade que trabalha em completa concatenação interna. Talvez estejamos apenas descrevendo de outro modo esses fatos, quando dizemos que, no sono, as vias de ligação e condução do cérebro não são transitáveis pela excitação dos elementos psíquicos, células corticais, ao passo que são o inteiramente na vigília. A existência desses dois diferentes estados das vias de condução certamente só se torna compreensível se supomos que durante a vigília elas se encontram em excitação tônica, o que Exner chamava de tétano intercelular, que essa excitação intracerebral tônica condiciona sua capacidade de condução e que sua diminuição e desaparecimento produzem precisamente o estado de sono. Não deveríamos imaginar uma via de condução cerebral como um fio telefônico, que só é eletricamente estimulado quando deve funcionar, ou seja, no presente contexto, quando deve transmitir um sinal, mas sim como uma dessas linhas telefônicas pelas quais flui constantemente uma corrente galvânica e que se tornam inexcitáveis se esta desaparece. Ou talvez melhor, pensemos em uma instalação elétrica muito ramificada para a iluminação e transmissão de força motriz. Essa instalação exige que cada lâmpada e cada motor sejam postos em funcionamento por simples estabelecimento de um contato. A fim de tornar isso possível e obter tal prontidão para o trabalho, é preciso que, mesmo durante o repouso funcional, exista determinada tensão em toda a rede condutora. E para isso, o dínamo deve gastar determinada quantidade de energia. Da mesma forma, existe um certo grau de excitação nas vias de condução do cérebro, desperto em repouso, mas pronto para trabalhar. Fala a favor dessa ideia o fato de que o estar desperto em si, mesmo sem realização de trabalho, fatiga e produz necessidade de sono. Ele já implica em si um consumo de energia. Imaginemos uma pessoa em intensa expectativa que, entretanto, não afeta um campo sensorial particular. Neste caso, temos diante de nós um cérebro em repouso,
mas preparado para funcionar. Podemos, por certo, admitir que nele todas as vias de condução se encontram ajustadas no máximo de sua capacidade funcional, em excitação tônica. De modo significativo, a linguagem designa esse estado como tensão. A experiência ensina como é árduo e fatigante este estado em que, no entanto, nenhum trabalho atual, motor ou psíquico foi realizado. Esse é um estado excepcional que, precisamente por causa do grande consumo de energia, não é suportado por muito tempo. Mas também o estado normal de completa vigília implica, dentro de limites não muito amplos, uma quantidade flutuante de excitação intracerebral. A todas as gradações, da vigília à sonolência e ao verdadeiro sono, correspondem graus menores de excitação. A produção efetiva de trabalho cerebral requer com certeza um consumo maior de energia do que a simples prontidão para o trabalho. Da mesma forma como a instalação elétrica, acima citada a título de comparação, deve fazer afluir os fios uma quantidade maior de energia elétrica, quando muitas lâmpadas ou máquinas operadoras são ligadas. Se o funcionamento é normal, não se libera mais energia do que a consumida imediatamente na atividade. Mas o cérebro se comporta como uma instalação de capacidade produtiva limitada, que não poderia produzir ao mesmo tempo grandes quantidades de luz e de trabalho mecânico. Enquanto se efetua a transmissão de força, pouca energia fica disponível para a iluminação e vice-versa. Assim, vemos que, em intenso esforço muscular, nos é impossível empreender uma flexão prolongada, que a concentração da atenção sobre um campo sensorial faz diminuir a eficiência dos outros órgãos cerebrais, que o cérebro, portanto, trabalha com uma quantidade de energia variável, mas limitada. A distribuição desigual da energia é certamente condicionada pela abertura de vias pela atenção. Exner, a capacidade de condução das vias utilizadas aumenta, a das outras vias diminui. E assim, no cérebro em atividade, a excitação tônica intracerebral também é distribuída desigualmente. Despertamos uma pessoa adormecida, isto é, aumentamos subitamente o quantum de sua excitação intracerebral tônica, fazendo agir sobre ela um vivo estímulo sensorial. Se neste processo modificações na circulação sanguínea do cérebro são elos essenciais da cadeia causal, se os vasos são dilatados primariamente pelo estímulo ou se essa dilatação é consequência da excitação dos elementos cerebrais, nada disso foi decidido. Certo é que o estado de excitação, que penetra por uma porta sensorial, difunde-se a partir dali pelo cérebro, propaga-se e leva todas as vias da condução a um estado de facilitação mais elevada. De que modo acontece o despertar espontâneo se sempre a mesma região do cérebro entra primeiro no estado de excitação de vigília? A partir dali, essa excitação se propaga ou se, ora um, ora outro grupo de elementos atua, provocando o despertar. Isso é ainda inteiramente obscuro. Contudo, o despertar espontâneo que ocorre mesmo em pleno sossego e escuridão, sem estímulos externos, prova que o desenvolvimento de energia funda-se no processo vital dos próprios elementos cerebrais. O músculo permanece não estimulado, sereno, mesmo que tenha repousado por muito tempo e acumulado em si o máximo de força tônica. Não é o que acontece aos elementos cerebrais. Presumimos, provavelmente com razão, que estes restabelecem sua condição anterior durante o sono e acumulam forças de tensão. Tendo isso ocorrido até certo grau, uma vez alcançado, por assim dizer, certo nível, o excedente escoa para as vias de condução, abrindo-as e produzindo a excitação intracerebral da vigília. O mesmo processo podemos observar de maneira instrutiva na vigília. Quando o cérebro desperto permanece mais demoradamente em repouso sem transformar, por seu funcionamento, a força de tensão em energia viva manifesta-se uma necessidade e um impulso para a atividade. Um longo repouso motor cria a necessidade de movimento, o inútil andar de um lado para o outro dos animais enjaulados.
e quando essa não pode ser satisfeita, uma sensação penosa. Falta de estímulos sensoriais, escuridão, silêncio absoluto convertem-se em tormento. Repouso intelectual, falta de percepções de ideias, de atividade associativa, produzem o martírio do tédio. Essas sensações de desprazer correspondem a uma agitação, a um aumento da excitação intracerebral normal. Portanto, os elementos cerebrais inteiramente restituídos liberam, mesmo em repouso, certa quantidade de energia que, não utilizada funcionalmente, aumenta a excitação intracerebral. Isso produz um sentimento de desprazer. Tais sentimentos surgem sempre que uma necessidade do organismo não encontra satisfação, como aqueles de que tratamos aqui, desaparecem quando o quantum da excitação excedente liberado é utilizado funcionalmente. Concluímos que essa remoção do excesso de excitação é uma necessidade do organismo, e aqui nos deparamos pela primeira vez com o fato de que existe no organismo uma tendência a manter constante a excitação cerebral. Freud. Um excesso dela sobrecarrega e incomoda, e surge o impulso de utilizá-lo. Se uma utilização por meio de atividade sensorial ou ideativa não é possível, o excesso se escoa em ação motora inútil, no ir e vir e coisas do gênero, que mais adiante encontraremos como a mais frequente forma de descarga de tensões extremas. Sabe-se como é extraordinária a diversidade individual nesse aspecto. Como diferencia nesse ponto as pessoas ativas das indolentes, tórpidas. Aquelas que não podem ficar quietas, das que têm um talento inato para permanecer num sofá. As espiritualidades ágeis das apáticas que toleram por tempo ilimitado o repouso intelectual. Essas diferenças, que constituem o temperamento intelectual das pessoas, certamente se baseiam em profundas diferenças de seus sistemas nervosos, no grau em que os elementos cerebrais em repouso funcional liberam energia. Falamos de uma tendência do organismo a manter constante a excitação cerebral tônica. Tal tendência, porém, só nos é compreensível quando conseguimos reconhecer a que necessidade ela satisfaz. Compreendemos a tendência a manter a constante temperatura média dos animais de sangue quente, e pressupomos algo similar para a constância do teor de água no sangue, etc. Creio que é lícito supor acerca do grau de excitação tônica intracerebral que ele também possui um optimum. Neste nível de excitação tônica, o cérebro é acessível a todos os estímulos externos. As vias para os reflexos estão franqueadas, embora apenas na medida da atividade normal reflexa, e o patrimônio de ideias pode ser despertado e associado naquela relação mútua das várias ideias, que corresponde à clareza do juízo. É esse estado de melhor prontidão para o trabalho. Aquela elevação uniforme da excitação tônica que constitui a expectativa já modifica a situação. Ela produz a hiperestesia para os estímulos sensoriais, que logo se tornam penosos, e eleva a excitabilidade reflexa além do útil, propensão ao apavoramento. Por certo, esse estado é útil para algumas situações e fins, mas quando ocorre espontaneamente, sem tais condições prévias, não melhora a nossa eficiência e sim a prejudica. É o que chamamos no dia a dia ser nervoso, mas na imensa maioria das formas de aumento de excitação, trata-se de uma sobreexcitação irregular, diretamente prejudicial à capacidade de realização. Chamamos a isso agitação. Não é incompreensível a existência no organismo de um empenho em manter o grau ótimo de excitação e voltar a alcançá-lo após ter sido ultrapassado. Esta em analogia com outras regulações do organismo. Seja-me permitido recorrer aqui, mais uma vez, à comparação com uma instalação de iluminação elétrica. Também nessa, a tensão na rede de condução tem um ponto ótimo. Se ele é excedido, o funcionamento é facilmente danificado. Por exemplo, os filamentos incandescentes queimam-se logo. Mais tarde, abordaremos ainda o dano da própria instalação,
A falha do isolamento e curto-circuito. B. Nossa linguagem, resultado de experiências de muitas gerações, distingue com admirável finura aquelas formas e graus de aumento de excitação que ainda são úteis à atividade intelectual, porque elevam uniformemente a energia livre de todas as funções cerebrais, daquelas que as prejudicam porque, de maneira não uniforme, em parte intensificam, em parte obstruem as funções psíquicas. Chama as primeiras estimulação e as últimas agitação. Uma conversa interessante, um chá, um café, uma briga, uma dose maior de álcool agitam, enquanto a estimulação desperta apenas o impulso, trieb, de aproveitamento funcional da excitação aumentada. A agitação procura se descarregar em processos mais ou menos violentos, beirando o patológico, ou verdadeiramente mórbidos. Ela constitui o fundamento psicofísico dos afetos, sobre os quais falaremos a seguir. Antes, porém, há de abordar ainda brevemente causas fisiológicas endógenas do aumento da excitação. São estas, em primeiro lugar, as grandes necessidades e instintos fisiológicos do organismo: a fome de oxigênio, a fome de alimentos e a sede. Como a agitação que suscitam liga-se a determinadas sensações e ideias intencionais, não se deve considerá-la como um argumento de excitação de modo tão estrito quanto a acima discutida, que provém apenas do repouso dos elementos cerebrais. Ela tem sempre seu matriz peculiar, mas é inconfundível na angustiada agitação da dispneia e da inquietude do faminto. O aumento de excitação que flui dessas fontes é causado pela modificação química dos próprios elementos cerebrais empobrecidos em oxigênio, em forças de tensão ou em água. Ela escoa em vias motoras pré-formadas que levam à satisfação da necessidade desencadeadora. A apneia leva aos esforços respiratórios, à fome e à sede, à busca e obtenção de alimento e água. O princípio da constância da excitação quase não exerce efeito relativamente a essa agitação. Afinal, os interesses aos quais serve o aumento de excitação nesse caso são muito mais importantes para o organismo do que o reestabelecimento das condições funcionais normais do cérebro. É verdade que vemos os animais dos zoológicos correr agitado de um lado para o outro, antes da hora da refeição, mas isso pode ser visto como um resíduo da ação motora pré-formada. A procura de alimento que agora, com o cativeiro, tornou-se inútil, e não como um meio de livrar o sistema nervoso da agitação. Quando a estrutura química do sistema nervoso é duradouramente alterada pela introdução contínua de substâncias estranhas, a falta dessas também provoca estados de agitação, como a falta de nutrientes normais nas pessoas sadias e a agitação da abstinência de narcóticos. A passagem desses aumentos de excitação endógenos aos afetos psíquicos em sentido estrito forma a excitação sexual e o afeto sexual. A sexualidade aparece durante a puberdade como o primeiro aumento de excitação, vago, indeterminado e sem meta. No desenvolvimento ulterior se estabelece, normalmente, uma firme ligação desse aumento de excitação devido ao funcionamento das glândulas sexuais com a percepção ou ideia do outro sexo, inclusive com a ideia de um indivíduo particular, no maravilhoso fenômeno do enamoramento por uma pessoa. Tal ideia recebe toda a quantidade de excitação liberada pelo instinto sexual. Torna-se uma ideia afetiva, ou seja, ao atualizar-se na consciência, desencadeia o acréscimo de excitação, que na realidade provém de uma outra fonte, as glândulas sexuais. O instinto sexual é com certeza a fonte mais poderosa de acréscimos persistentes de excitação, e sendo assim, de neuroses. Esse aumento de excitação se distribui de modo extremamente desigual pelo sistema nervoso, e em seus graus mais elevados de intensidade, o curso de ideias é perturbado, o valor relativo das ideias é alterado, e no orgasmo do ato sexual, o pensamento extingue-se quase por completo.
Também a percepção, a elaboração psíquica das impressões sensoriais, sofre. O animal, de ordinário arisco e cauteloso, torna-se cego e surdo ao perigo. Em compensação, aumenta, ao menos nos machos, a intensidade do instinto agressivo. O animal pacífico torna-se perigoso até que a excitação se descarregue nas atividades motoras do ato sexual. C. Uma perturbação similar do equilíbrio dinâmico do sistema nervoso, a distribuição desigual da excitação aumentada constitui precisamente o lado psíquico dos afetos. Não tentaremos desenvolver aqui uma psicologia ou uma fisiologia dos afetos. Será discutido um único ponto importante para a patologia, e isso apenas para os afetos ideogênicos, aqueles suscitados por percepções e ideias. Lange, com razão, voltou a destacar o fato de que os afetos podem ser provocados quase exatamente da mesma forma, tanto por substâncias tóxicas e, como mostra a psiquiatria, primariamente por modificações patológicas quanto por ideias. Por certo, não carece de nenhuma fundamentação adicional o fato de que todas aquelas perturbações do equilíbrio psíquico que dominamos afetos agudos estão associadas a um aumento de excitação. Nos afetos crônicos, mágoa e preocupação, isto é, angústia protraída, existe a complicação de um grave estado de fadiga que deixa perdurar a distribuição desigual da excitação e, com isso, a perturbação do equilíbrio, mas reduz sua intensidade. Essa excitação aumentada, porém, não pode ser utilizada em atividade psíquica. Todos os afetos intensos prejudicam a associação, o curso das ideias. Fica-se insensato de cólera ou de pavor. Apenas aquele grupo de ideias que provocou o afeto persiste na consciência com intensidade máxima. Assim, é possível compensar a agitação por meio da atividade associativa. Contudo, os afetos ativos estênicos compensam o aumento de excitação por meio de uma descarga motora. O gritar e saltar de alegria, o tônus muscular aumentado da cólera, o discurso irado e a ação retaliativa permitem a excitação escoar em movimentos. A dor psíquica a descarrega em esforços respiratórios e em um ato secretor, o soluçar e chorar. Que essas reações diminuem e apaziguam a agitação é de fato da experiência cotidiana. Como já observamos, a linguagem o exprime nas palavras, desafogar o choro, desafogar a raiva, etc. Que é então despendido é precisamente a excitação cerebral aumentada. Apenas algumas dessas reações são apropriadas, possibilitando que algo se modifique na situação, como ocorre pela ação e pela fala colérica. As outras são completamente inúteis, ou antes, não têm outro fim que o de compensar o aumento da excitação e estabelecer o equilíbrio psíquico. Ao fazê-lo, servem à tendência de manter constante a excitação cerebral. Aos afetos astênicos, do pavor e da angústia, falta essa descarga reativa. O pavor paralisa diretamente tanto a motilidade como a associação, e a angústia age da mesma forma quando a causa do afeto de angústia e as circunstâncias excluem a única reação adequada, a fuga. A excitação do pavor só desaparece por compensação gradativa. A cólera apresenta reações adequadas correspondentes às suas causas. Se elas são impossíveis ou vêm-se inibidas, outras as substituem. A vociferação já constitui um subrogado desse tipo, mas também outros atos, inteiramente despropositados, a substituem. Quando Bismarck precisa reprimir sua exaltação colérica diante do rei, alivia-se arremessando ao chão um vaso precioso. Essa substituição voluntária de um ato motor por outro equivale integralmente à dos reflexos de dor naturais por outras contrações musculares. Numa extração de dente, o reflexo pré-formado é empurrar o dentista e gritar. Se em vez disso contraímos os músculos do braço e comprimimos o espaldar da cadeira, transferimos de um grupo de músculos para outro o quanto de excitação
desencadeado pela dor. Na dor de dente violenta e espontânea, que, exceto pelo gemido, não tem nenhum reflexo pré-formado, a excitação se escoa no ir e vir sem propósito. Do mesmo modo, transpomos a excitação da cólera, da reação adequada para as outras, e nos sentimos aliviados quando é consumida por alguma forte inervação motora. Quando, porém, tal descarga da excitação é de todo vedada ao afeto, a situação, na cólera, é a mesma do pavor e da angústia. A excitação intracerebral é extremamente aumentada, mas não é consumida em atividade associativa ou motora. Em pessoas normais, a perturbação neutraliza-se pouco a pouco. Em algumas, no entanto, aparecem reações anômalas. Desenvolve-se a expressão anômala das emoções.